Olá pessoal, meu nome é Everson Fernando Maluta, sou médico gastroenterologista e endoscopista e hoje eu vou falar sobre os 5 mitos sobre balão intragástrico. Então se você não me segue, me passa a seguir e vamos lá para o primeiro mito. Doutor, esse balão pode estourar? Primeiro lugar, às vezes as pessoas têm uma ideia fantasiosa que o balão é como se fosse um balão de festa, né? Que você vai furar e vai sair voando por aí. Não, o balão ele é feito com material extremamente sólido. Ele é um balão de silicone. É muito difícil de ter vazamentos, ele nunca vai estourar. Já houve casos de vazamento do balão. Eu já tive casos, eu tenho 20 anos de experiência, então eu tive aí 2 ou 3 casos nesse tempo todo. O que a gente pode falar sobre vazamento? Primeiro, os casos que eu tive foram de pacientes que eles ficaram com o balão mais tempo do que deveriam. O balão tem uma validade. Tem balões de 6 meses e balões de 12 meses. Os casos que eu tive foram de pacientes que ficaram mais tempo do que isso com o balão intragástrico. Uma outra coisa que pode acontecer, que é importante você saber, a gente sempre coloca no balão um líquido azulado, porque se houver um vazamento, o vazamento vai ser identificado na urina, a urina vai ficar esverdeada ou azulado, então a gente vai saber que tem alguma coisa aí acontecendo. E outra, ele não vai vazar de uma hora para outra, não é um grande vazamento que ocorre, é um vazamento pequeno, então dá tempo. Se você tiver no final de semana, se você estiver viajando, dá tempo aí 1 ou 2 dias para você retirar o balão com segurança nesses casos. Segundo mito, doutor, eu vou ficar ruim em todo o período que eu tô com o balão? Eu vou ficar ruim 6 meses, 12 meses? Não vai acontecer. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia porque elas já ficaram ruins com os tratamentos antigos, né? Ela faz aquele tratamento tomando injeções semanais e aí ela fica ruim durante todo o tempo ali com enjoo, com falta de apetite, com constipação no intestino, então ela acha que todo método é igual e não é. O balão intragástrico ele é um método que no início as pessoas podem sentir algo. De cada 3 pessoas que vão passar o balão, uma não vai sentir nada e 2 podem sentir. Só que é um período de adaptação, na média, 2 a 3 dias ruins. E a pessoa pode ter dor abdominal, náusea ou vômito. Em geral, são sintomas que a gente consegue controlar em casa. É uma média, tem gente que sente menos, tem gente que sente um pouco mais, mas na média são 2 a 3 dias ruins. Segundo mito, resolvido. Terceiro mito, doutor, eu vou perder a qualidade de vida com o balão? Não, pelo contrário, você vai ganhar em qualidade de vida. Então, tirando aquela parte inicial, aquela fase inicial que você pode ter alguns sintomas, nessa fase você também vai ter uma progressão da tua dieta. Você vai começar com uma dieta mais líquida, a dieta vai aumentando a consistência até você chegar num ponto que você vai estabilizar a sua dieta. E é nesse ponto que você vai ver um ganho enorme em qualidade de vida. O balão ele tem uma característica muito interessante, uma perda rápida de peso no início. Então, não é raro de eu ver pacientes ali no primeiro mês que perderam 10, 12 quilos com o balão. Então, essa perda traz uma melhora da autoestima e uma melhora no corpo. Então a pessoa não vai sentir tanta dor no joelho, não vai sentir dores nas costas, ela vai sentir mais disposição para poder fazer as suas atividades do dia a dia, para fazer as suas atividades esportivas. Então ela vai ter um ganho na qualidade de vida e não uma perda na qualidade de vida. Terceiro mito, resolvido. Quarto mito, e se o meu corpo rejeitar o balão intragástrico? Bom, não existe uma rejeição classicamente falando, por exemplo, num transplante, né? O balão ele fica dentro do estômago, então não existe esse processo de rejeição. Pode acontecer retiradas precoces do balão por sintomas, como pode acontecer retiradas com qualquer medicamento, com qualquer procedimento. Para vocês terem uma ideia, das pessoas que usam o Ozempic, aquela injeção para perda de peso, cerca de 8% precisam retirar precocemente ela, ou seja, elas não conseguem chegar até o final do tratamento porque precisa ser retirado antes, 8%. No balão é 1%. Então, assim, de cada 100 pessoas que passam o balão, uma pessoa retira precocemente por efeitos indesejados. Então, sim, pode haver, mas felizmente é muito raro. Quarto mito, resolvido. E o quinto mito, doutor, pode haver complicação grave? Eu ouvi dizer que teve gente que ficou internada com balão, eu ouvi dizer gente que morreu
com o balão. Isso é verdade? Isso pode acontecer? Bom, vamos esclarecer um pouquinho esse assunto. Primeiro, existem contraindicações para você passar o balão. É muito importante você saber disso e é muito importante que o médico respeite essas contraindicações. Então, a primeira, a básica, se você tem alguma cirurgia no estômago, você não deve passar o balão, tá? Então, se você já operou, seja lá por bariátrica, seja por refluxo, você não deve passar o balão. Outra contraindicação é hérnia de hiato grande. Então, se você tem uma hérnia de hiato muito grande, você não deve passar o balão. Então, se a tua hérnia tem mais de 4 centímetros, você não deve passar o balão. Respeitando-se essas contraindicações, possivelmente você não vai ter nenhuma grande complicação. Mas é importante você saber que existem vários lugares que você pode passar o balão. Então, é importante você escolher um médico experiente, uma equipe experiente, que tenha um médico anestesista junto, que tenha uma equipe experiente, que as instalações sejam condizentes para que você consiga passar o balão com segurança. Você tem que ter um acesso direto com o seu médico, com a sua equipe. Sempre que você tiver alguma dúvida, se estiver sentindo alguma coisa diferente, você precisa ter um acesso direto com ele. Isso é muito importante em toda a fase do balão. Então, quinto mito, resolvido. Bom, então esses foram os principais mitos que eu ouço sempre no meu consultório. Se você tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e me siga nas redes sociais para mais informações sobre o balão intragástrico.